Sr. Presidente da Câmara, nosso aluno, Sr. Dr. Francisco Sampaio, Alexandre Schmidt, para a questão constitutiva, Sr. Vereador, que é o Presidente da Baia de Ana Festas, Sr. Vereadores, Sr. Deputados, meninas da Saia, Srs. Presidentes da Junta, Srs. Diretores dos Reinos Folclóricos, Srs. Deputados, Senhoras e Senhores, uma palavra muito simples para nos falar de quem? Do Frei Bartolomeu de Marques, depois de Bartolomeu de Marques. Dos Marques, que é natural de Lisboa, nasceu na freguesia dos Marques, em Lisboa, seguiu a vocação religioso dominicano, ordem dos pregadores, e depois passou praticamente toda a sua vida como um homem da cultura. Primeiro no Colégio de São Tomás, em Lisboa, que teve o nível universitário dado por Dom Manuel I, depois no Mosteiro da Batalha, depois foi-se doutorar na Faculdade de Teologia em Salamanca, voltou, continuou, foi para Évora a pedido do infante Dom Luís, irmão da Dona Catarina, que estava com o reino na menor idade, Dom Sebastião, depois o Cardeal Rei também, por causa da desgraça de Alcácer Quibir, portanto, estamos num tempo em que ele viveu em Portugal, estava em crise. E toda a Europa também, desde o século XVI, portanto, 1514 até 1590. Portanto, antes de mais, a cor do traje dá bem com essa época do nosso país. Portanto, um pouco de dó por aquilo que estava a acontecer. No entanto, uma vez chamado ao episcopado, foi recebido de Braga, embora resistisse a esse convite, mas vindo para Braga, com uma Braga agarrada à perna, quer dizer o quê? Que ele resistiu sempre à Dona Catarina, dizendo que não. Depois, ela pediu a intercessão provincial, o Frei Luís de Granada. O provincial era o superior dos religiosos dominicanos, e ele impôs-lhe a obediência sob pena da excomunhão. Veja a força que realmente impôs sobre ele, e ele então, numa noite, 8 de agosto, dia de São Domingo, dia litúrgico de São Domingo, no fim de todas as orações, isto é, portanto, do dia, foi chamado à sala do capítulo, que hoje se diz chamar a capítulo, foi chamado à sala do capítulo para, no meio de todos os frades, em obediência, dizer o seu sim. Foi um sim arrancado à força. E ele responde: sim, vou, mas vou com a Braga agarrada à perna. Braga, na tradução, tem muitas traduções, não só o Braga, mas a Braga, as coisas, etc., também significa aquele peso, aquela prisão que muitas vezes os escravos eram sujeitos para não poderem fugir. Veio para Braga e em 22 anos de episcopado, isso vai ser publicado, ele mostrou o desenvolvimento cultural através de escolas disseminadas por toda a grande arquidiocese, que para além de Braga é Viana, estava Viana também junta, mas também Vila Real e Bragança, não Miranda, mas apesar desta área enorme de soma de distritos, ele visitou todas essas paróquias que eram 1240, cerca disso, de 4 em 4 anos, mas disseminando escolas para que os mancebos, é essa a expressão, para que os mancebos as frequentassem gratuitamente, e depois, mais expedidos, eram levados para um colégio, que eles quisessem ir lá
para o Colégio de Braga e, a partir daí também, se mostravam capacidade intelectual para seguir o ensino superior, foram para a Universidade de Salamanca as extensas também da MICRA. Ainda há uma relação, essas pessoas foram estudar em nome da Arquidiocese de Braga, pagos por Frei Bartolomeu dos Mártires, e as famílias, muitas delas ainda existem. Aqui refiro-me às Viana. Vamos de Viana. Primeira vez que eu vejo a Viana, fico encantado com Viana, a vila de Viana com 2 anos, não apenas por causa da arquitetura, mas também por causa da movimentação dos barcos no nosso porto, que secundava a vida de Lisboa. E Frei Luís de Sousa vai buscar precisamente isso, para dizer e para levar Viana, digamos, a uma segunda Lisboa. Vendo isso, ele advertiu também Viana precisava de uma escola. E essa escola foi pedida ao Papa, foi pedida ao Superior, foi pedido ao Papa, que era o Papa Pio IV, e através de uma bula ad sacrum apostolatus de 6 ou 9, desculpem agora não precisar, de setembro, veio aprovada. Essa escola foi sediada na Igreja de Santa Maria Maior, mas para ela ser alimentada com professores de nível superior, foi mandado construir o convento de Santa Cruz, que é o convento de São Domingos, de onde vieram os réditos daqui de uma paróquia muito vizinha de onde estamos, que foi de São Salvador da Torre, que só tinha um monte. Tem lá um mosteiro, o mosteiro agora está em ruínas, tem a igreja paroquial, mesmo junto com esse mosteiro. Os réditos eram bastantes, só tinham montes, e então todos os rendimentos foram para aplicar na construção do convento de São Domingos, em Viana. Mas mais 2 paróquias, a da Argela, Caninha, e a de Távora, Arcos Valvez. Foi com os dinheiros, dos rendimentos destas estruturas, mosteiro e 2 paróquias, que o convento de São Domingos foi construído. Portanto, uma vez povoado com os frades, a escola começou a funcionar. De Viana também muita gente foi, tenho os nomes deles, muita gente foi também estudar para Salamanca. Crepúsculo, termo da vida desse luminar a nível de Portugal, mas também a nível mundial, porque se destacou como tal a trombeta de Deus no Concílio de Trento. Chegado aos 70 anos, ele pediu ao Papa a resignação. O Papa disse-lhe que não. Pediu depois, por intercessão ou a intervenção do Cardeal Rei, para que o Papa lhe concedesse. O próprio Cardeal Rei disse: não, mais vale estar velhinho do que vir outro novo e estragar a obra que ele fez. Depois vem a entrada dos Filipos, e então pediu ao Rei Filipe que intercedesse, e o Papa concedeu a resignação. Recebeu essa notícia no dia 23 de fevereiro de 1582 e estão a fazer visitas pastorais em Valença. De Valença veio para o seu mosteiro, para o seu convento. Gostou tanto de Viana, sobretudo das pessoas que quis viver nos últimos anos em Viana. Em Viana, no seu convento, na sua parcela, mas em Viana quis deixar os seus despojos. O seu sucessor quis levar os restos mortais para Braga, claro, era arcebispo de Braga. Braga era uma sé catedral, uma diocese de nome universal, mas preferiu o acolhimento afável
de Viana, e ele foi sepultado no dia 16 de novembro, no dia 18 de julho de 1590. Sepultado em terra, depois de 1609, Viana quis oferecer um sarcófago tão digno, que é o sarcófago onde os restos mortais estão na igreja de Santa Cruz. Quis deixar toda a sua livraria, e era muita, porque ele foi um grande escritor, e alguns dos livros, com muitas publicações,